Boa noite, seja bem-vindo ao podcast, o podcast da Educação Adventista em São Carlos. Hoje, continuando o nosso projeto 10 dias de oração, estaremos conversando sobre um tema que é saúde missionária. E hoje, para essa conversa, convidamos especialmente o doutorando Danilo aqui para conversar conosco sobre esse assunto e nós agradecemos por ter aceitado o convite. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Boa noite também, boa noite a todos que estão assistindo. E é um prazer estar aqui. Vamos orar para darmos início a este programa. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque poderemos nesse instante contar com a presença do Seu Santo Espírito para nos iluminar nesta conversa tão importante sobre a necessidade de cumprir a Tua missão. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como nós já agradecemos a sua presença, Danilo, sabemos que você está aqui em São Carlos, fazendo doutorado em Química, mas sabemos também que você gosta de atuar em missões. E gostaríamos de lhe perguntar, o que você entende por missão? Eu acho que missão é um termo muito amplo, né? Claro, então envolve vários aspectos, mas eu enxergo a missão como toda a atividade, toda a forma de trabalho que nós fazemos visando o bem do próximo, principalmente no contexto de alcançar a salvação do próximo, de proporcionar ali, levar a mensagem, levar um auxílio para pessoas em necessidade, não só necessidade física, mas também necessidade espiritual. Então eu enxergo a missão como toda forma de ação que vai levar isso para essas pessoas. Então, neste sentido, a missão não precisa ser fora do país. Não, claro que não. É possível fazer missão aqui mesmo no Brasil, com um vizinho, com amigos. Sim, claro. Que nada mais é do que levar o Evangelho, que justamente nós encontramos no texto de Mateus 28, 18 a 20, que eu vou ler aqui só para fundamentar a nossa conversa, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Este verso é lindo, fantástico, mas o interessante é que Jesus está prometendo estar com todo aquele que está cumprindo a missão. Mas pergunto, Danilo, nós sabemos que você já participou de missões fora do país. Então, a nossa pergunta seria usar a sua experiência para nos dar uma noção dos benefícios e das dificuldades que são encontradas quando se faz uma missão fora do país. Certo. Então, existem vários benefícios, vários desafios quando se participa de um projeto missionário fora do país. E assim, pensando nos benefícios, eu gosto de pensar, de um ponto de vista mais intelectual, que a missão ela tem uma vantagem, ela traz um benefício no sentido de que quando você sai para uma outra cultura, você sai da sua zona de conforto e você vai para uma realidade diferente da sua, você volta com uma mentalidade completamente diferente. Você se depara com situações que fazem você refletir até mesmo sobre a sua própria conduta, a sua forma de vida na sua cultura, no seu próprio país. Eu experimentei isso nos projetos missionários que eu participei, de voltar e prestar atenção em algumas coisas que antes eu não prestava atenção e eu olhava e falava, poxa, isso aqui é uma coisa tão comum para mim, mas que em outros lugares é tão difícil. Então essa mudança de perspectiva, eu acho que ela é extremamente importante. E também existe um outro lado, que é quebra de preconceitos. Nós que vivemos a nossa cultura aqui no Ocidente, nós
involuntariamente criamos preconceitos sobre outras culturas. Pelo que a gente vê na mídia, pelo que nós temos o pouco contato nas redes sociais, nós criamos uma concepção sobre um povo, sobre uma cultura que nem sempre está alinhado com a realidade. Quando você vai para esses locais e você vê a realidade na sua forma verdadeira, né, digamos assim, você desconstrói algumas coisas, você começa a mudar algumas formas de pensamento, e isso eu acho que é fundamental, até mesmo para participar da missão, você mudar a sua visão. E é claro, existe também o benefício maior de todos, que é o espiritual, né? Claro. Na primeira missão que eu participei na Índia, foi em 2019, o nosso líder ali, que estava coordenando o projeto, ele, numa das nossas reuniões ali matinais de planejamento e do culto matinal, ele falou uma frase que me impactou muito. Ele disse que o principal objetivo da missão é salvar o missionário. E eu achei isso fantástico, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, e é uma grande verdade. Deus, quando Ele nos deu essa tarefa, essa missão a cumprir, Ele tinha em mente justamente o benefício espiritual da pessoa que está trabalhando em prol da missão. Então, o benefício espiritual é gigantesco. Você cresce espiritualmente quando você está trabalhando na missão. E com respeito aos desafios, bom, são muitos, né? Você vai para uma cultura que é diferente da sua, você vai se deparar com situações que são, digamos assim, desconfortáveis no sentido da comida, dos alojamentos, dependendo, não é tão confortável quanto é na sua casa. Existe também uma questão financeira, né? Não é tão barato ir para missões fora do país. Tem a questão do idioma, que muitas vezes é uma barreira. Então, são muitos desafios que alguém que pretende participar de alguma missão no exterior, ela vai eventualmente enfrentar. Você também encontra nas pessoas aonde você vai uma barreira por causa que é um estrangeiro? Dependendo da situação, sim. Eu nunca experimentei isso pessoalmente. Mas sim, dependendo do local e dependendo da situação, existe um preconceito contra estrangeiros, existe ali uma visão equivocada por parte das pessoas, às vezes que pensam que você está lá com um objetivo que não é o correto. Então, dependendo do local, dependendo do contexto, existe sim. Isso Alguns pensam que estão lá para explorar. Sim, às vezes, por conta do colonialismo, eles têm uma visão distorcida. Às vezes, pela própria diferença religiosa ali, existe também um certo receio. Então, existe sim bastante estereótipo dos dois lados, né? Então, isso às vezes pode ser um desafio. Bom, Danilo, você citou uma missão que você já fez, que foi lá na Índia. Sim. Qual é o outro local que você também já foi? Bom, eu participei de 2 missões na Índia, né? E a outra missão, a última que eu participei, foi no Iraque, em 2021. E existe diferença entre Índia e Iraque? Sim, existem muitas diferenças, né, culturais. Qual que é mais difícil? Bom, isso depende do que você está se referindo, né? O que é difícil, né? Depende, tem algumas situações que é mais fácil no Iraque, tem situações que é mais difícil na Índia, então depende muito do que, né? Isso. Do que você está se referindo. O que você sentiu mais difícil no Iraque? No Iraque, assim, o idioma é um grande desafio, né? Lá eles não falam inglês, eles falam árabe, a língua é completamente diferente da nossa. Mas eu confesso que eu imaginava que o Iraque seria mais difícil, não foi tão difícil quanto eu imaginava. Mas é claro, existe a questão de ser uma cultura muito conservadora, muito diferente da nossa. Então, existe ali uns certos protocolos que você tem que seguir. Por exemplo, aqui no Brasil, é muito comum, a gente abraça, beija as pessoas, é muito comum essa proximidade física. Na nossa cultura isso é comum. Lá isso não é comum. Então, assim, por exemplo, você chegar a abraçar uma pessoa, o seu toque físico, às vezes você tem que tomar um certo cuidado, principalmente mulheres. Quando é de sexo oposto, você não pode ter muita abertura, a cultura é mais conservadora, então tem algumas situações que a gente se sente um pouco deslocado. Existe também a questão de, por ser Oriente Médio, tem aí uma certa instabilidade, então tem que tomar cuidado do lugar que você vai, tem certos locais que você não pode ir, porque tem ali alguma barreira ali do exército, alguma coisa assim. Por exemplo, no Iraque, nós estávamos na região do Kurdistão, a região ali no norte do Iraque. Nós só poderíamos ficar ali dentro da região do Kurdistão. Se a gente quisesse sair para ir para Bagdá, por exemplo, nós não poderíamos porque o nosso visto não permitia. Então, por conta da situação política do país, tinha ali algumas limitações, mas, no geral, a missão ocorreu sem grandes
problemas, assim, tudo conseguiu, graças a Deus, ocorrer. E na Índia, qual foi a maior dificuldade? Bom, a Índia foi mais difícil a questão do idioma, né? A Índia é um dos países com a maior diversidade linguística do mundo. Então, na Índia existem mais de 400 idiomas. Então, nem todo mundo fala inglês, a maioria das pessoas às vezes acaba não falando, principalmente nas regiões mais de interior. Então, era necessário tradutores ali locais para conseguir fazer a tradução. Então, isso foi um grande desafio. Um desafio muito grande que a gente experimentou na Índia é que nós fizemos, bom, só contextualizando, né? As missões, a segunda missão particularmente que eu fui para a Índia, o foco era atendimento médico e odontológico. Então nós fomos ali para o Colégio Adventista, que tem ali na cidade de Kunt, no nordeste da Índia. E ali nós estabelecemos uma base ali de operações. E de lá nós atendemos os alunos do colégio e fomos para algumas vilas mais para o interior, onde havia também a presença adventista, podemos atender ali a comunidade local. E um grande desafio, principalmente na parte dos dentistas, que é onde eu acabei atuando ali, ajudando, embora não seja dentista, é a questão de que as vilas, a maioria delas não tem energia elétrica. Então, como que você trabalha com instrumental sem energia elétrica? Então havia um grande desafio, às vezes não tinha uma iluminação adequada, era necessário às vezes alugar um gerador a diesel da cidade, as vilas eram distantes, então a gente tinha que se locomover de ônibus, então haviam vários desafios nesse sentido. E também tem a questão da nossa própria saúde. Por exemplo, a água lá não tem, como não tem na região que nós estávamos, nós não tínhamos saneamento básico, muito cuidado com a água que a gente usava para beber e tudo mais, porque existe um risco de contaminação. Então, ainda mais nós que não estávamos acostumados com a água de lá, com a alimentação, então isso acaba sendo também um desafio que a gente tinha que enfrentar. Mas na Índia já não tinha um problema do deslocamento. O visto, não, sim, não. Aí, como a Índia tranquilo. é um país politicamente estável, o trânsito era mais tranquilo, sim. E agora, Danilo? Você está pensando em fazer outra missão? Para onde? Qual é o objetivo? Sim, eu estou planejando fazer mais uma missão. Na verdade, no mês que vem, em março, eu estarei indo com uma equipe para a Gâmbia, na África Ocidental. Novamente uma missão focada em auxílio médico, né, atendimento médico odontológico e, é claro, assistência às crianças. As missões, como os lugares que nós vamos, sempre ele tem crianças, não tem jeito, a gente acaba destinando ali um tempinho para trabalhar com as crianças. Isso também vai ser um foco nessa missão. E mês que vem, mês de março, eu estarei indo nesse projeto. Bom, você acabou de dizer que vocês atuam com ações sociais, odontológicas, para quebrar o gelo, para conseguir amizade. E quando que se fala do Evangelho? Então, é um processo que é feito em etapas. Essas missões são missões de curto prazo, elas têm esse foco, geralmente, construção e atendimento médico. Por exemplo, a primeira missão que eu fui para a Índia, o objetivo era construir um prédio de salas de aula para o colégio adventista de lá. No Iraque, foi reformar um hospital no campo de refugiados. E você pode pensar, mas isso não tem nada a ver com o evangelho diretamente. Só que o que acontece? Aquela escola era uma escola adventista. As vilas que nós visitávamos, isso na Índia, toda vila tinha uma igrejinha adventista. Às vezes uma igrejinha e uma escolinha primária adventista. Lá no Iraque, esse hospital no campo de refugiados foi construído pela ADRA. Então são sempre locais que têm ali, de certa forma, uma relação com a igreja. E por mais que esses trabalhos não sejam de pregação do evangelho de forma direta, eles são uma forma de preparar o terreno. Por quê? Porque as pessoas nesses lugares muitas vezes têm uma concepção equivocada sobre o cristianismo. Eles não têm muito conhecimento, não tiveram muito contato, então eles não têm esse conhecimento sobre o cristianismo. Quando você leva uma ação dessa, em que você leva assistência médica em locais que não existe assistência médica, por exemplo, no interior da Índia, não tem hospital, não tem médicos que vão lá. Então você leva essa assistência, você leva ali uma ajuda para aquelas pessoas do lado ali da igreja. Elas olham para a igreja e falam, poxa, eu estou recebendo aqui um auxílio, eu estou sendo beneficiado. Talvez essa igreja seja diferente do que eu estou pensando. A pessoa começa a abrir a sua mente para a igreja. E aí, num futuro, um outro contato, a pessoa começa... Porque a igreja vai continuar. Nós, como missionários, vamos embora. Mas a igrejinha, a comunidade da igreja continua ali. As pessoas vão começar a criar uma visão diferente.
estão recebendo um auxílio, vão começar a ter essa visão diferente, e é aí que começam as aberturas para essas pessoas entrarem em contato com o Evangelho. Primeiro se quebra a barreira Exatamente. para depois se pregar o Evangelho. Exatamente. E nessa nova missão que vocês vão ter lá, vocês estão arrecadando algo? Vocês pedem ajuda? Como é que vocês vão? Quem é que arruma passaporte, local? Como é que é toda essa estrutura por trás da missão? Sim, então, as missões, esses projetos, eles são sempre vinculados a uma instituição, geralmente instituições que trabalham ao lado da igreja, atendendo demandas ali da igreja, sempre assistindo ali alguma infraestrutura da própria igreja, e essas instituições que providenciam o transporte, providenciam a estadia no local, fornecem ali a assistência. É claro, como voluntários, nós que custeamos todo esse deslocamento, né? A passagem é por conta do voluntário, nós pagamos uma taxa de inscrição para cobrir esses custos que existem lá, mas sempre mediante essa instituição que tem os contatos, que tem toda essa rede de contatos, né, que vai proporcionar que o projeto consiga acontecer de forma organizada e de forma segura. E sim, nós geralmente, nos meses anteriores à missão, fazemos uma campanha de arrecadação focado no trabalho que vai ser desenvolvido lá. Então, mais especificamente para a missão na Gâmbia, que eu vou participar no mês que vem, nós arrecadamos materiais de higiene pessoal, insumos para os médicos e para os dentistas poderem trabalhar, e também materiais escolares para crianças da escolinha adventista que nós vamos auxiliar lá também. Ok. E, claro, arrecadação financeira. Gostaria de dizer, Danilo, que o podcast vai ajudar as doações que vocês estarão levando lá, com um pouco aqui, pasta de dente, escova, alguma coisa aqui. Muito agora, obrigado. Nada, que isso. E a gente vai fazer uma perguntinha. Como é que alguém que está nos assistindo, se quiser ajudar financeiramente, como é que ele poderia ajudar essa missão financeiramente? Bom, essa pessoa que tem o desejo de ajudar, ela pode entrar em contato comigo, eu posso passar ali os detalhes para que ela faça a sua doação. Como é uma instituição séria, uma instituição ali que tem ali um foco de trabalho, ela é muito preocupada com essa questão da transparência. Então, ela entra em contato com a pessoa, ela agradece ali e tudo mais, então ela tem todo esse controle, até para ela ter um controle dos recursos que ela está recebendo para ser destinado para o projeto específico. Então, a pessoa que tem ali o interesse, o desejo de doar, pode entrar em contato comigo que eu passo ali exatamente as informações, os detalhes. É só lembrando que se você quiser, é só entrar em contato comigo ou com o Júnior e escrever nos comentários que a gente disponibiliza o telefone do Danilo. Claro. Tá bom? Mas dando sequência, Danilo, à conversa, o que você imagina, você que já participou, tá, da experiência da missão? Como é que é o preparo pessoal para ir? Bom, o essencial que uma pessoa tem que ter para uma missão, principalmente uma missão no exterior, uma missão transcultural que nós falamos, são 2 critérios principais que a pessoa tem que ter, que é paciência e adaptabilidade. Paciência e adaptabilidade por quê? Porque ela vai estar em uma situação, como eu disse, fora da zona de conforto, uma realidade diferente da que ela está acostumada, e ela vai precisar, é necessário que ela tenha a paciência de suportar situações que são desconfortáveis. Longas filas de aeroporto, passar muito tempo sem comer, ou às vezes ter que comer uma comida que não é a melhor, que ela seja mais saborosa, ou que ela esteja acostumada, uma comida diferente, ter que suportar um período mais longo de trabalho braçal, por exemplo, trabalhando numa construção, alguma coisa assim, trabalho braçal. Então, é principalmente essa disposição em ajudar, né? Tem esse ponto, né? Disposição para trabalhar. E a paciência e a adaptabilidade. Conseguir se ajustar na circunstância. E é claro, uma pessoa que vai para uma missão dessa, ela precisa ter ali a sua saúde psicológica em dia. Ela tem que ter um psicológico forte. Por quê?
Porque, por exemplo, nessas missões em que nós fazemos atendimento médico, é muito comum a gente se deparar com situações que nós, como seres humanos, não conseguimos resolver com os recursos que nós temos disponíveis. Lembrando que nós vamos para locais em que não tem muita assistência, não tem muito recurso, a gente tem que acabar meio que improvisando algumas coisas e atendendo na medida do possível. E ter em mente que nós não vamos conseguir resolver todos os problemas daquelas pessoas. A gente vai se deparar com situações que nós não vamos conseguir resolver. E não tem o que fazer. Então, a pessoa tem que ter um psicológico forte de conseguir encarar essa situação e entender que vão ter momentos em que não vamos conseguir resolver o problema, vamos fazer o possível. E, é claro, ter que enfrentar ali, às vezes, alguma burocracia, alguma coisa ali que vai ser estressante. E, é claro, sendo um trabalho em equipe, você tem, claro, conflitos, às vezes, eventuais conflitos de interpessoais que ocorrem em qualquer tipo de trabalho que envolve equipe. Então, a pessoa tem que ter essa paciência, tem que ter essa capacidade de lidar melhor com situações que fogem ali um pouco do conforto. Então, eu acho que esses são os principais características que a pessoa que tem interesse em participar de projetos de trabalho voluntário, de trabalho missionário, ela tem que ter. Não é fácil. Não é fácil. Precisa gostar e precisa estar focado na missão por meio do Espírito Santo. Sim. Mas dando sequência, quando Jesus ele faz o sermão ali profético em Mateus 24, ele vai apontando alguns sinais, mas o principal sinal que antecede a volta de Jesus é a pregação do Evangelho. Sim. É possível, Danilo, ser cristão sem falar de Jesus? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque todo cristão, o verdadeiro cristão, ele já nasce como um missionário. Então, eu acredito que não tem como você ser verdadeiramente cristão sem levar a mensagem do Evangelho. Porque o que acontece? Se você é verdadeiro cristão, se o Evangelho realmente transformou a sua vida, naturalmente você vai sentir o desejo de levar essa boa notícia, né? O Evangelho é uma boa notícia, para outras pessoas. Se você não sente essa necessidade de levar essa mensagem, é porque ela não te transformou de verdade. Então, respondendo a sua pergunta, não tem como ser verdadeiro cristão sem levar esse evangelho para outras pessoas. Eu gosto de pensar, Danilo, de que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Sim. Mas para permanecer salvo, eu preciso participar da missão. Sim. Porque é através da missão que Deus continua concedendo sua graça, sua fé, fortalecendo. Por quê? Aceitei a Jesus, fico sentado, essa graça, essa fé vai diminuir. Eu vou impedir que essa graça e essa fé atuem em minha vida. Exatamente. Mas ao eu participar na missão, Deus vai estar atuando na minha vida, fortalecendo essa graça e a fé constantemente sendo firmada em minha vida. Nós estamos caminhando para o fim do nosso podcast dessa noite. E aí aquela pergunta que nós fazemos sempre. Qual o conselho, Danilo, que você daria para aqueles que nos assistem e nos ouvem? Bom, o conselho que eu daria é, se você tiver a oportunidade de participar ativamente em uma missão, seja fora do país ou dentro do próprio país mesmo, do seu país, participe, porque é uma experiência transformadora e é algo que você vai carregar para o resto da sua vida e certamente vai ser um grande benefício na sua vida. Então, se você tem essa possibilidade, se você tem a oportunidade, não negue, participe. Nós estamos terminando mais um podcast. Se você gostou, compartilhe, curta, chame os colegas, escreva o seu comentário e nos dê dica para melhorarmos o podcast. No momento, nós vamos pedir ao Danilo que ore para finalizarmos esse podcast. Claro, vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por este programa, por essa conversa que nós tivemos aqui neste momento. Senhor, gostaria de pedir que o Senhor abençoe de maneira especial
a pessoa que está nos ouvindo, a sua família. Se tem alguém que está nos ouvindo que tem o desejo de participar da missão, que o Senhor possa colocar oportunidades, que essa pessoa possa ser frutífera na tua obra. Tudo isso, Senhor, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.